Você lembra, há menos de um mês atrás saiu a notícia de uma moça impedida de embarcar no Líbano pela Qatar Airways, segundo ela, por ser gorda demais. Só aí já começa a ser meio estranho essa história, né? Vamos ser bem sinceros, você acha que alguém de uma companhia ia falar assim, olha, ainda mais a Qatar, que já foi eleita várias vezes a melhor do mundo, a senhora é muito gorda, a senhora não vai poder embarcar no meu avião. Bom, mas enfim. E olha que incrível que já saiu ontem. Justiça de São Paulo determina que Qatar Airways pague tratamento psicológico para vítima de gordofobia no Líbano. Eu fico pensando, sério, o pessoal da Qatar Airways analisando a decisão da justiça brasileira, porra, eu vou lá, compro um avião, eu vendo uma passagem na classe econômica. A pessoa claramente não cabe num assento de classe econômica. A moça me processa por gordofobia e eu ainda tenho que pagar um tratamento psicológico a ela. O dinheiro não é nada, tá? Mas vai ser assim, ó, sessão de terapia semanal no valor de R$400 cada, pelo período de pelo menos um ano, totalizando R$19.200 ali mais ou menos, a ser depositado na conta bancária da autora a partir de janeiro de 2023. Gente, esse dinheiro aí não é troco nem de suco de laranja lá pro pessoal da Qatar, tá? Eles devem estar pensando assim, mas que decisão é essa da justiça brasileira? Bom, quem decide a justiça não sou eu, né? Mas enfim, para o advogado lá da moça, abre aspas, aí a decisão é um marco na luta contra o preconceito e a gordofobia. Agora tenta explicar, por exemplo, para esse advogado o que é segurança de voo, procedimentos na aviação, tenta explicar para ele, ver se ele vai entender. Não. A história que ganhou mídia no final de novembro é bem mal contada, né? Tanto pela moça quanto pela própria companhia Qatar Airways. A influenciadora já falou que não tinha dinheiro, que a empresa não quis vender para ela, que a Qatar a obrigou a comprar uma passagem de primeira classe. Enfim, ela mesmo se enrolou na própria história. Ela fala que... cara, é muito confuso. Fala que a Qatar não queria vender, mas fala que a Qatar obrigava a comprar. Bom, se enrolando na própria história, mas a justiça brasileira já decidiu. Calma, que isso é uma liminar, tá? A Qatar pode recorrer. Já a Qatar poderia ser mais flexível? Até poderia, pensando assim, até poderia, mas não em plena Copa do Mundo, né? Com todos os voos lotados, especialmente fazendo a conexão lá no Qatar. O voo era Líbano, Qatar, São Paulo, tá? O grande problema, gente, é que lá fora as regras parecem ser cumpridas, coisas que aqui no Brasil, regras são regras, mas não precisam ser cumpridas, né? As coisas lá funcionam sem um jeitinho brasileiro. Quando a tal influencer embarcou pela Air France rumo ao Líbano, não teve problema, tá? Ela foi de econômica, tudo, essa história aí, mas assim, sabe o que eu imagino? Aqui no check-in no Brasil com a Air France, que ela foi de Air France, tá? Segundo, ela foi só com passagem de ida, chegou lá e depois comprou a volta. Muito mal contada essa história, mas aí é um problema dela. Eu acho que a moça, o rapaz, no check-in da Air France, ele ficou com medo de falar, olha moça, a senhora não cabe num assento de classe econômica, a senhora não gostaria de adquirir outro assento, por mais que vá com a tua mãe, com teus parentes do lado? Eu acho sim, isso é achismo. Acho que o cara da Air France falou assim, putz, eu não vou entrar numa treta, eu sei que eu vou comprar uma treta, então eu vou deixar passar isso aí, eles que vão tudo apertado, assim, não pode, tá? Não pode, por segurança, o cinto tem que fechar, mesmo que com aquele extensor que existe de cinto, tá? E, digamos assim, a pessoa que é obesa, ela não pode ocupar o espaço de outra pessoa, tá? O espaço de outra pessoa. Gente, eu duvido que essa moça, ela viajou confortavelmente, não só na Air France, na econômica ou qualquer outro avião, tá? Que por sua vez, digamos assim, foi meio negligente e deixou a moça apenas usar um assento, quando claramente ela não cabe em um assento. Isso não é gordofobia, é só você olhar e vai ver, não, essa moça não cabe em um assento, questão de segurança de voo que não é permitido, tá? Por exemplo, no site da Gol, você pode ver aí, recomenda-se, não é uma lei, não é obrigado a comprar um assento extra para pessoas com obesidade, que é algo bem comum na aviação, tá? Eu já trabalhei em aeroporto, em check-in, eu sei que isso é comum, as pessoas compram, tá? Só que claramente faltou o bom senso da tal influencer, ou ela realmente quis causar, não dá para se saber.
Diz ela que não sabia da situação, possivelmente ela não sabia que deveria comprar um assento, mas assim, por bom senso, ela fala, olha, eu sou um pouquinho grande, não tem espaço para mim aqui, eu tenho que comprar um outro assento, né? Só que, claro, no Brasil, ninguém teve coragem de barrar ela, mas lá fora foi diferente. Em um tempo que não tinha influencers, com certeza o final dessa história seria bem diferente, afinal de contas não ia dar essa repercussão toda. E você pode perguntar para uma pessoa obesa, quando ela vai viajar de avião, o que ela faz, e se ela, obesa que eu falo, desse tamanho aí, tá? Que ocupe 2 espaços. Pessoas gordinhas, elas cabem nos assentos, tá? Apertadinho, mas cabe. Quem nunca viajou do lado de uma pessoa gordinha, ou se você é gordinho, sabe do que eu tô falando. É muito mais confortável você comprar 2 assentos para pessoas com obesidade, tá? Afinal de contas, quem defende essa moça, eu tenho certeza, mas a absoluta, que não gostaria de estar viajando do lado dela, independente se foi a mãe ou qualquer outro parente dela que viajou, tá? Eu duvido que você que defende gostaria de estar sentada numa classe econômica do lado dela, onde claramente ela vai ocupar o seu espaço, tá? Ela vai ocupar o seu espaço. Que nem mesmo a Globo, que fez uma reportagem, claro, lacradora, conseguiu achar uma cadeira do tamanho padrão para a moça sentar. Dá uma olhada aí, ó. O mundo nunca será adaptado para pessoas obesas. Essa é a situação de hoje. Você vai pegar um ônibus, uma catraca, por exemplo, tem que passar, um obeso não vai conseguir. Vai pegar um ônibus de viagem, vai ter o mesmo problema. Isso, gente, não dá para dizer que é infelizmente, mas é assim. Resultado que depois de alguns dias, muita treta, muito chororô, a moça e sua família conseguiram retornar do Líbano. Depois, claro, muito vitimismo, que não tinha dinheiro, um monte de blá 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 para engajar os militantes de plantão, e deu certo. Curiosamente, a justiça ativista, né, brasileira parece que concorda com tudo isso aí e parece estar em dia com todos os processos, né? Porque em menos de um mês, eu falei em menos de um mês, já deu uma liminar para a Qatar Airways, que poderá recorrer. Isso prova, né, digamos assim, que tá fácil para a justiça, tá tudo em dia, porque julgar os processos das pessoas normais, por que demora muito mais? Será? Por que demora? E normalmente esses processos são mais importantes do que esse aí de gordofobia. Se eu fosse o pessoal da Qatar lá, eu ia literalmente cozinhar esse processo até a última instância, até cansar a moça, mesmo sabendo que a justiça brasileira provavelmente vai acabar dando causa ganha final aí para a tal influencer, né? Uma questão que foi levantada é a tal da empatia, algo que virou moda hoje em dia, né? Tudo tem que ser empático. Mas, gente, eu vou falar algo bem claro para vocês aqui, tá? Se eu fizer algo de errado, eu vou ficar esperando empatia dos outros? Não dá, né? A moça sabe que fez algo de errado, que ela não cabia, e ela estava esperando empatia de uma empresa aérea que visa lucro, né? A empresa aérea ela não quer ser reconhecida como uma empresa, sei lá, altruísta, tá? Empatia é uma coisa, tá, minha gente? E na aviação isso não pode existir, especialmente quando foge das regras da segurança básica da aviação. E não, as companhias aéreas não vão colocar assentos maiores para que as pessoas obesas viajem na classe econômica por empatia. Já existem esses assentos chamados classe executiva e a primeira classe, né? É assim que o jogo funciona. Você imagina só, se resolvessem criar assentos maiores para obesos, por exemplo, na classe econômica, sem pagar a mais por isso. Isso não é gordofobia não, tá, gente? Isso é mercado. Se você se acha feliz sendo obeso, ok, vai lá, só que você vai ter que pagar mais por isso. Se você ocupa 2 espaços no avião, você tem que pagar por 2 espaços no avião. Basicamente, você paga por um espaço dentro de um avião, tá? Um espaço que vai te oferecer mais comidinha, menos comidinha, vai ter alguns benefícios aí. Se você acha que deve ter isso, abra sua companhia aérea e veja quanto tempo vai durar com esse tipo de assento aí. O principal problema dessa história abriu ainda mais precedentes para que novos processos sem tanto sentido contra as companhias aéreas venham a ocorrer, né? E caso você não saiba, o Brasil é o país onde mais se processa no mundo. Segundo o CEO da Azul, que é um cara super importante e super inteligente de conhecimento da aviação, 85% dos processos mundiais é aqui no Brasil. Você tem noção disso? Cara, é surreal, é muita coisa. Claro que a companhia aérea faz muita merda, né? A companhia aérea faz muita merda, mas os CEOs aí de grandes empresas afirmam que muitas causas ganhas por passageiros são absurdas, e se você der uma pesquisadinha você vai descobrir.
os juízes tomam decisões aí, às vezes sem sentido, e claro que virou um mercado gigantesco, onde você paga por essa conta. É você, sim, você que vai viajar pela Qatar, pela Azul, pela Latam, é você que está pagando essa conta, porque tem processo para tudo que você pode imaginar. Ou você acha que uma companhia aérea vai arcar os custos disso aí? Não, minha gente. A história que eu queria passar para vocês, dessa questão dessa possível gordofobia, é contar mais ou menos assim como funciona a aviação. Ou seja, a moça aparentemente ganhou 20 mil reais, que ela deve pagar vai entrar na conta corrente dela, 20 mil reais durante um ano, né? Que sei lá se ela vai gastar com psicóloga. Mas sério, tratamento psicológico, eu acho que essa moça ela precisa de outras coisas, né? O acompanhamento psicológico até pode ajudar ela, a cabeça, mas assim, quem sabe uma cirurgia bariátrica, quem sabe um regime, uma academia, outros fins, não é? Mas agora eu fico perguntando, a Qatar Airways tem que pagar por isso? Enfim, como eu falei, é troco de pinga, troco de suco para Qatar, então isso não vai ser o menor problema, mas tomara que cozinhe até o final. E você vai pagar por isso, se você for viajar de Qatar um dia ou outras companhias aéreas. Beleza? Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa aquele joinha. Abraço!